Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente entre nós por meio dessa palavra, por meio dessa ministração, que Ele possa confortar e trazer ânimo aos nossos corações sobre propósito, tempo e tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Que Ele possa falar direto, no íntimo e no profundo do teu coração, meu irmão, minha irmã, e no meu também. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler com vocês a partir do capítulo 3, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim, capítulo 3, verso 1. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas quem entrasse no templo. Quando ele viu Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas eu lhe dou o que tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Glória a Deus. Somente até aqui. O livro de Atos é um livro de transição, irmão. Embora o texto aqui mostre um cumprimento de promessa, através de um milagre executado na vida de um terceiro pelo apóstolo Pedro. E transição por esse simples motivo. Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo já tinha morrido e já tinha subido ao céu. Agora ele operaria por meio da sua igreja. E a igreja começa justamente com a liderança do apóstolo Pedro sobre os outros 12, sobre os outros 10, na verdade, que ficaram. Eles escolheram mais um, se tornaram 12 novamente e começaram a difundir a mensagem. Até chegar a nós, a mensagem que salva, que cura, que liberta e que restaura. Eu costumo chamar de ponte. E pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto para que o Senhor quer falar conosco nesse momento, no dia de hoje. Fala: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram a olhar. Eu gosto dessa expressão certo dia, meu irmão, por quê? Porque Deus tem um dia certo para cada um de nós. Um dia para cumprir a promessa. Devemos nos lembrar aqui que quando os discípulos abandonaram tudo, inclusive heranças, abandonaram as suas próprias casas, muitos deixaram a esposa para seguir o Mestre, acreditando que o Senhor era o caminho, a verdade e a vida. Eles receberam a promessa. O Senhor Jesus olhou para eles e falou: farei vocês pescadores de homens. Farei de vocês pescadores de homens. Falou para todos. Há um relato se eu não me engano, em Marcos 2. Inclusive Judas, irmãos, estava presente. Então todas as promessas vão se cumprir? Não. Aqueles que perseverarem, aqueles que seguirem até o fim. É bom a gente dizer isso, irmão, porque há algumas condições para que promessas se cumpram em nossa vida. Eu estou falando aqui de promessas específicas e pessoais. As promessas absolutas, como por exemplo, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que que Jesus é o Senhor, são promessas absolutas, e essas, mais cedo ou mais tarde, se cumprirão. Olha, agora o que eu quero dizer é que todas as pessoas têm um dia certo para a promessa. Chegou o tempo de Deus na vida de Pedro e de João. E percebam que eles estavam fazendo a mesma coisa. Pedro e João foram ao templo orar. Estavam ali buscando diariamente, estavam fazendo. Daquele momento eles estavam no templo, mas tenho plena convicção que mantinham o templo, o momento de oração. Por quê, irmão? Continue fazendo a mesma coisa. Não mude o método, a não ser que o Senhor tenha dito para você mudar o método. A ação, aquilo que nós estamos praticando, deve ser continuado diariamente. Olha, a palavra fala em Abacuque 2:3. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Ainda que se demore, espera-o,
porque certamente virá e não tardará. Eu gosto dessa versão, irmão, gosto dessa expressão. Por quê? Porque há um tempo de espera, mas a visão, ela se relata, a promessa, ela se fala de algo para o futuro. Então, não mude o método, continue orando, continue buscando, continue na posição, meu irmão, na posição, minha irmã, até que o Senhor venha e fale com você. E saiba que Ele tem a forma certa de fazer. Por exemplo, nesse momento, Ele colocou um problema de frente para os discípulos. Vamos ler o próximo versículo? Fala assim: um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmola que entrasse no templo. Eu gosto de algumas expressões, irmão. Primeiro, aleijado de nascença. Quer dizer que aquele homem ali, ele estava, nós podemos usar ele como justamente o Senhor Jesus falou para os próprios discípulos sobre o cego de nascença em João 5. O que se manifestou nele se manifestou para que a glória de Deus fosse transmitida, para que a glória de Deus fosse revelada, transmitida a outras pessoas, revelada sobre a vida de Pedro. Uma honra e uma exaltação viria ali agora para Pedro e para João. Eles cumpriram, por quê? Olha, perceba que tinha pessoas que carregavam eles todos os dias. Tem pessoas que querem que nós fiquemos assim, irmão. Tem pessoas que querem que nós fiquemos no nosso estado de letargia, de paralisia. Por quê? Porque era lucrativo. Colocava ele ali, se colocavam eles todos os dias naquele mesmo lugar, é porque aquele lugar passava muita gente. É porque aquele lugar ele tinha contato com pessoas que exerceriam a sua fé por meio de doações, usando assim até da fé das pessoas, você percebe? Justamente para que elas estivessem ali tirando um pouco dos seus recursos financeiros e doando. Se colocavam ali, meu irmão, é porque aquelas pessoas não tinham intenção de que aquele paralítico fosse curá-lo. Então, irmão, nós podemos concluir aqui que o propósito, ele pode se estar escondido num problema. Eu quero repetir para que entre em teu coração. O propósito, muitas vezes, ele pode estar escondido em um problema. Olha, Marcos 9, 23, o homem que tinha um problema com seu filho, o endemoniado, ele justamente chega para o Senhor Jesus e fala: olha, se for possível, cura o meu filho. Ele, se é possível, Senhor Jesus, eu gosto dessa expressão porque cabe muito bem justamente desse homem, porque aquelas pessoas não queriam que aquele homem saísse do lugar, mas Deus colocou Pedro e João de frente ao homem para que houvesse uma mudança nos caminhos daquele homem. Oh, glória! E o que o Senhor Jesus faz é justamente jogar, ou seja, lançar, devolver aquela batata quente para aquele homem. Ele fala: se é possível, tudo é possível ao que crê. Tudo é de fato possível ao que crê. Aquele homem, talvez aleijado, não tivesse mais expectativa de vida, mas naquele momento, e talvez ele já nas suas orações estivesse cansado da vida, mas naquele momento ele seria confrontado justamente por essa crença dele. Por quê? Porque ele ficava ali programado para pedir. Olha o que a palavra fala assim, ó, quando ele viu Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro, irmão. Sempre faremos aquilo que achamos que é melhor para nós. O que ele pediu? Dinheiro, porque talvez o dinheiro trouxesse um alívio temporário. Aqui em Uberlândia tem alguns cantos que eu fico vendo pessoas, sempre as mesmas pessoas pedindo, irmão. E elas pedem num sentido de conquistarem ali e adquirirem drogas. Elas ficam perto de pontos específicos aonde existem biqueiras, existem pontos de venda de drogas, e nós percebemos que elas vão se definhando a partir do tempo. Teve um irmão que eu vi, irmão, que a voz dele, um dia eu olhei no rosto dele, o rosto dele parecia que estava até meio que derretendo, de tanto crack, a pedra, sabe, a criptonita vai tomando forma. E logicamente, se nós ficarmos dando dinheiro, irmão, não é essa a forma certa de ajudar essas pessoas, não. Por quê? Porque se eu ficar dando dinheiro, irmão, para pessoas, eu vou estar alimentando o quê? Aquilo que está destruindo elas. Há uma forma correta, ela vai muito além de dar dinheiro. Então, por quê? Porque eles vão ficar lá da mesma forma. Por quê? Porque eles saem dali,
vão lá na biqueira, consomem a droga deles e traz um certo talento e volta a usar a droga. Então nós sempre faremos aquilo que nós achamos que é melhor. Eles olharam, quando ele viu Pedro e João, eles pediu-lhe dinheiro, mas Pedro e João se voltaram para ele. No versículo 4 fala: olhe para nós, disse Pedro. Por quê, irmão? Deus quer mudar a nossa ótica. Deus quer mudar o nosso campo de visão. Deus quer mudar como nós enxergamos a vida. Olha, em Mateus 6, versículo 8, a palavra diz que nós oraremos ao Senhor, mas Ele nos responderá com aquilo que é preciso para a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, muitas vezes pedimos força e o Senhor coloca diante de nós desafios. Muitas vezes pedimos ao Senhor para nos ensinar a amar, e Ele pode colocar pessoas difíceis de serem amadas e com problemas na nossa frente, nos fazendo assim pescadores de homem, cumprindo promessas em nossas vidas. Agora, quando a resposta chegar, ela vai chegar numa forma de que nós venhamos a mudar a nossa ótima. Pedro e João voltaram-se para ele. Pedro e João, quando ele chamou, o pedido de socorro veio, Pedro e João voltou-se para ele, falou: olhe para nós. Por quê? Aquele homem, ele era aleijado. Provavelmente ele ficava sentado na porta do templo. E quando Pedro chama o olhar para ele, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar para cima. Assim como Abraão, quando Deus deu a promessa: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vá para o lugar aonde eu lhe mostrarei. E Abraão, num ato de obediência, começou a caminhar com Deus. Mas no meio dessa caminhada, o Senhor fala: saia para fora da tua tenda. Porque ele começou a caminhar numa tenda temporária, em lugares temporários. E eu gosto disso, porque dentro da tenda a visão é limitada. Ele fala: olhe para as estrelas do céu, se é que as pode contar. Por que olhe para as estrelas do céu? Porque está olhando para o alto, irmão. E quando nós olhamos para o alto, faça esse exercício diariamente, olhe para o alto e veja a vastidão do céu. E quando nós pensamos na obra da criação, em tudo que ele criou, e em tudo o que foi formado pela mão de Deus, nós percebemos o quanto ele é vasto. Eu quero repetir, nós percebemos o quanto ele é vasto, e o quanto ele é grande, o quanto ele é maravilhoso. Colossenses 3, versículo 2, mantém o pensamento nas coisas do alto. Porque, irmão, quando nós percebemos, quando nós olhamos para Deus, os nossos problemas ficam pequenos. Eu quero repetir, quando nós olhamos para Deus, nossos problemas ficam pequenos. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por imensa dificuldade. Eu estou pregando aqui para pessoas que aceitaram a palavra do céu, e o céu tá dizendo para você: olha para mim, porque é eu que tenho a resposta. Não coloque a expectativa em homens. Os homens, eles podem falhar. Se alguém como Pedro e João chegarem à tua vida, meu irmão, agradeça, porque é uma resposta de Deus. Às vezes a resposta será um homem bom, de humilde coração, mas Deus quer que você mude o foco de visão, quer que você ajuste as lentes do amor. Por quê? Porque haverá um propósito ali na frente com isso tudo. O olhar deve ser sempre para Deus, irmão. Olha, e a palavra fala: o homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma coisa, alguma esmola. Eu tô rindo, mas é de nervoso, irmão. Por quê? Porque aqui faz parte do processo. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por essa situação aqui. Por quê, meu irmão? O nosso olhar muda, mas a nossa mente continua agindo da mesma forma. Você percebe isso? Quando chegamos a Jesus, nós percebemos, nós queremos, nós sabemos, nós vemos outros testemunhos, ficamos impactados com a glória de Deus derramada sobre as pessoas, mas o Senhor, Ele quer justamente transformar a nossa mente. Para quê? Para que nós venhamos, Romanos 12, 2, e não vos amoldeis ao padrão de pensamento deste mundo, mas antes renovai-os pelo vosso entendimento, para que possais e sejais capacitados a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão. Quero fazer uma pergunta para você, minha irmã. Quem aí quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Olha, aquele homem olhou fixamente o olhar nele, mudou o olhar de visão, começou a olhar para o céu. Mas o pedido ainda era o mesmo, porque dentro da mente dele ele esperou que fosse receber alguma mola. A mente ainda não tinha sofrido a metanoia,
a tão almejada transformação. E isso é feito paulatinamente, irmão. Isso é uma decisão do nosso coração de querer seguir olhando para cima. Então continue olhando para cima. A mente vai ser transformada com o passar do tempo. Perceba que naquele momento ainda não. E olha o que aconteceu. Pedro e João falam para eles: o homem fixou o olhar esperando receber alguma coisa. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu dou, eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Irmãos, a resposta de Deus nunca virá como nós pensamos que seria. Se nós pensamos alguma coisa, ela nunca será daquela forma. A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, fala que olho nenhum viu, não penetrou na mente do homem ou no coração do homem aquilo que Deus, ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que Ele ama também. Ele te ama, meu irmão, mas Ele não responderá a nossa oração da forma que nós esperamos. Muitas vezes será em forma de surpresa, muitas vezes como no caso desse homem. Por quê? Deus fará infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós sonhamos, do que nós imaginamos, ou do que nós, até nos mais nossos belos sonhos, podemos ali vislumbrar, e pode até trazer uma alegria no coração, mas o que Deus tem para você é maior. Olha o que ele fala: em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Queria dinheiro, mas agora ele mesmo poderia produzir, ele mesmo poderia se sentir útil, irmão. Vocês já viram o quanto o nosso coração necessita ser útil? Eu vejo muitas pessoas que, depois de uma certa idade, têm uma dificuldade de se aposentar. A minha mãe foi uma dessas. A minha mãe já é aposentada pelo próprio Estado. E ela continua trabalhando. Por quê, meu irmão? Num sentido de gerar. O ser humano, ele precisa se sentir produtivo. Então levante-se antes, levante-se, faça você mesmo, levante-se, corra atrás, levante-se, pratique o que você já sabe, levante-se, faça acontecer. Eu acordei do sonho e me levantei para poder realizá-lo. Eu quero repetir: eu acordei do sonho e levantei para me poder realizá-lo. E é em nome de Jesus Cristo, Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, irmão. Olha, Pedro deu a palavra, irmão. Efésios 3:20 fala que o poder que opera em nós fará através de nós muito mais do que nós pensamos, além do que pensamos, imaginamos, pedimos ou sonhamos, segundo os seus propósitos. Então, saiba que Deus fará infinitamente mais, irmão. E olha, então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. Por quê, irmão? Que talvez ainda ele não tivesse fé o suficiente, talvez Pedro tivesse a fé necessária para que aquele homem pudesse. Também é uma forma de demonstrar que a fé, ela é feita não somente do falar, mas também pelas práticas. Tiago fala isso. Então coloca a fé em ação, irmão. Coloca a prática da fé. Pratica a fé que você exerce, sabe? Coloque em ação tudo aquilo que você já sabe. E saiba que Deus vai acrescentando no meio do caminho para que o milagre seja completo. Não era para deixar ali. O homem, a palavra já havia sido lançada. Se aquele homem tivesse levantado, ele poderia levantar? Sim, irmão. Uma palavra de Deus foi lançada ali, não tenho dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Agora, precisamos colocar a fé em prática, ajudar, abraçar, acolher. Pedro já estava por meio do exemplo ali, ensinando aquele homem o que esperaria. Ele ali na frente. Aquele homem com certeza teria um ministério celestial. Em Hebreus 11:33 diz: todas essas pessoas pela fé ganharam batalhas, conquistaram reinos e governaram com justiça o seu próprio, receberam de Deus o que prometera, fecharam a boca dos leões. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, porque ela traz uma expressão que eu gosto. Ela fala: os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Eu quero pegar essa expressão, praticaram a justiça, porque é uma prática, irmão. Então coloque a fé em ação. Por quê?
Porque no final das contas, de um salto, ele se levantou. Irmãos, Pedro ajudou ele a levantar, mas quem é que se levantou? Ele se levantou e começou a andar com as próprias pernas. É maravilhoso, não é? Essas minúcias que o texto traz, fala, em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. O que aconteceu aqui, irmão? Uma transformação total. Não foi o mendigo que trouxe Pedro para a mendicância e também ali e Pedro e João colocando através de uma expressão. Esses mendigos normalmente eles chegam assim, ó, tadinho, nossa, eu preciso tanto de mim, tô com fome, e eles fazem uma cara de dó, sabe, de coitadinho. Agora ninguém é coitado não, irmão. Tem que tirar esse espírito de vitimismo do mundo. Deus já deu a condição cada um para que eles pudessem desempenhar, e talvez ele mesmo se atrofiou, embora a palavra fale que seja de nascença, mas para a glória de Deus fosse manifestada e estivesse sendo manifestada. Mas muitos se colocam naquele lugar de vitimismo, de conformismo com aquilo que já tem. Deus tem muito mais. É necessário, sabe, que haja uma transformação total. Ele se levantou e o que aconteceu? Eles foram junto com Pedro e Tiago, se juntaram à equipe, ou seja, uma transformação total. Atitude e visão, atitude e visão, atitude e visão. E eu quero declarar, meu irmão, que através da sua vida, eu não sei se você está orando ou se você está passando por um momento difícil, minha irmã, como esse mendigo talvez esteja paralisado em alguma área da sua vida. Quantas vezes nós nos sentimos assim paralisados, seja na área sentimental, financeira, na familiar, ministerial ou espiritual? O Senhor é poderoso para te levantar, e eu quero te dizer e declarar uma palavra de fé: levante e ande, levante e ande. Se eu pudesse estar aí, eu te daria um abraço. Sinta-se abraçado pelo irmão Alisson com muito amor, porque eu quero ver você muito melhor do lugar a qual você com seus próprios olhos acha que pode alcançar, porque o nosso Deus é excelso, vasto, grandioso e infinito. Para ele não há limites. Quando nós colocamos o nosso olhar nele, não há barreiras, não há limites, não há fronteiras. E no derramar do Espírito Santo, tudo aquilo que já não era separado, tudo aquilo que era para nós uma dificuldade, um obstáculo, já não existe mais. Transformação total, atitude e visão mudará. Eu quero declarar sobre a sua vida: levante e ande, valente guerreiro. Levante-se no espírito, valente guerreira, gladiador e gladiadora do Senhor. Vença o que tenta te parar pela força do Espírito. Só receba o sopro. Sopra, Espírito. Sopra a vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus aonde há paralisia, vida de Deus aonde há morte, vida de Deus aonde há choro, transformando em movimento, transformando em vida, transformando em alegria, e alegria de viver, e de viver em plenitude. Aleluia. E eu quero terminar, irmão, declarando um salmo para você. Sabe, por mais que as coisas estejam difíceis, Salmo no 40 versículo 1 diz para nós: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No versículo 3 fala: pôs na minha boca um cântico novo. E é isso que você terá daqui para frente, um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e também confiarão no Senhor através da sua vida. Lembrando, o Cordeiro está presente nos momentos mais difíceis da nossa vida para nos auxiliar, e no final da jornada tem uma recompensa. Haverá milagre depois desse processo, haverá cumprimento de propósito. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.